Felipe, seja muitíssimo bem-vindo. Gabriel Bortoleto com seu melhor resultado na Fórmula 1, piloto do dia. Temos muito a debater aqui, mas chegar com uma notícia boa dessa é sempre alvissareiro, como diria o meu pai. Felipe! Gostei. Céu. Seja bem-vindo, Felipe. Fala, Carlos, Isa, Gui, que prazer estar com vocês. Aliás, galera no chat, vamos lá, vamos nos divertir. Porque, corrida dessa, 4.000 pessoas ao vivo aqui, é um prazer num domingo de sol a gente poder falar de Fórmula 1. Cara, a melhor corrida dele, piloto do dia seria meu voto, mas acho que o debate é bom, tá? Acho que o debate é bom. Acho que o Alonso também, vamos combinar, quinto lugar. Só que quando você vê o Alonso em quinto e o Stroll em sétimo, dá a sensação de que era uma corrida da Aston Martin boa. Tudo bem que o Hülkenberg, se você pensar que fez um quali ruim, ele até teve em alguns momentos um ritmo bom. Acho que a Sauber estava bem também na Hungria. Meu voto sei que estou queimando a largada, mas meu voto seria para o Bortoleto também. Eu estou batendo na tecla daquilo do começo do ano, né? Cadê a galera que falava que o Bortoleto era uma piada? Que fique claro, a gente também não tem que falar que agora, olha, é um novo campeão no mundo. A questão é acompanhar a narrativa. Eu sempre bati na tecla que ele competia numa faixa de campeonato parecida ao Hülkenberg. Quali, treino, mas que aí, por alguns fatores, o Hülkenberg mais experiente, sabendo ser um ótimo piloto de corrida, algumas falhas da Sauber em estratégia com o Bortoleto. Um tinha ótima matemática no Mundial, o outro zerado. Aí ele consegue um ótimo resultado na Áustria, já vem realmente numa tendência clara. O trabalho do Bortoleto nas últimas corridas, Spa foi sacanagem, na Hungria foi sacanagem. É isso, a gente tá falando disso. O Bortoleto tá chamando uma atenção, e eu já bati essa tecla quando ele estava zerado em relação aos outros novatos. Todo mundo, o Kimi andou, né? Eu falo, gente, se o Bortoleto tivesse no lugar do Kimi, tava apanhando. Se o Bortoleto tivesse no lugar do Hadjar, talvez tivesse também, porque a gente falava, o Hadjar tá indo muito bem. Eu falava, se o Tsunoda não tivesse ali saído, eu não sei se a gente estaria falando tão bem dele. Agora tá tomando canseira do Lawson, tá? Então, assim, que eu não tô nem falando que é uma porcaria. Também tá mostrando que quando caiu no contexto errado ali da Red Bull, se perdeu e agora já tá voltando. Cara, trabalho fantástico do Bortoleto, e eu acho que a gente tem que estar muito feliz com o que ele tá fazendo. O Bortoleto... eu tô olhando aqui o celular, porque vocês sabem que eu gosto de marcar o cronômetro, eu esqueci. Pronto. Então, eu acho que o Bortoleto está fazendo realmente um ótimo trabalho. Parabéns para ele. Vamos pegar aqui alguns superchats, né? A galera tá mandando aqui muito comentário sobre o Bortoleto. O Marcos Farley mandou, né? A Sauber hoje acertou na estratégia. Ufa! E o Marcel Malincônico colocou assim, cadê os caras que chamavam ele de Bortolesma? E o Farley manda mais um com uma pergunta aqui que eu vou jogar para geral, mas ele pergunta especificamente para o Felipe. Felipe, Bortoleto, 6º lugar na Hungria. Opa! Dá para sonhar com pódio ainda esse ano? Cara, dependendo da corrida. Vamos lá. Sonhar, como diria aquele famoso samba, sonhar não custa nada. Não custa nada. E se eles já tiveram um pódio com o Hülkenberg, então dá para sonhar? Dá. Eu ainda acho que é um sonho. Enfim, sonho possível, mas um sonho. A gente tem que sonhar coisas que são difíceis, mas para ele ser pódio precisa de uma condição bem anormal. Porque vamos combinar, McLaren em condições normais sempre vai ter 2 posições no pódio, e a terceira vai ser de um Leclerc, de um Russell, de um Verstappen. Para mim, é esse trio ali. O J. Pedro Martins também mandou um outro superchat aqui que tem um pouco com o que eu queria comentar sobre o Gabriel, o fim de semana dele. Ele pergunta assim, Sauber melhorou muito ou o Gabi que tem muito braço? A Sauber melhorou muito, o carro, desde o primeiro pacote de atualizações lá no GP da Espanha, deu um salto de performance muito grande. Mas a minha questão aqui sobre o fim de semana do Gabriel não é nem o braço, é o trabalho estratégico que ele vai desenvolvendo ao longo do fim de semana. Vamos lembrar, a sexta-feira do Gabriel não foi muito boa. Os treinos livres, ele conseguiu resultados, mas ele percebeu que poderia melhorar. E qual foi o grande trunfo dele para mim no fim de semana e o que fez ele ter uma diferença muito grande de performance em relação ao Hülkenberg? Ele bancou com os mecânicos e os engenheiros dele e falou, vamos quebrar o toque de recolher hoje, vamos trabalhar em cima do carro, vamos mudar o que dá para mudar e vamos dar uma volta por cima. E de fato, quando ele chega no sábado, o carro é outro, o carro tá muito melhor, ele consegue entregar boas performances, já desde o TL3 se destaca na classificação e a gente vê isso hoje na corrida. Então, não só o Bortoleto teve um bom trabalho de pista,
conseguindo segurar o carro, manter ele bem na pista, mantendo o pneu vivo até a hora da troca, fazer só um pit stop, foi uma decisão certa? Sim, mas foi ousado levar ali para mais de 40 voltas o pneu médio. Então ele teve um bom trabalho, mas para mim o bom trabalho do fim de semana dele começou na sexta-feira, a decisão de quebrar o toque de recolher e seguir trabalhando no carro para poder dar uma volta por cima com a Sauber. O que você acha disso? Então, eu tava dando uma olhada aqui na internet, e esses perfis, assim, sabe, que, né, falam de corrida e tal, após a corrida estão perguntando, né, pra essa parada, quem que a galera acha que da primeira corrida até essa primeira metade, top 5, né, de pilotos, e é muito legal ver que grande parte dos fãs de Fórmula 1 gringos colocam o Bortoleto nesse top 5 pilotos da primeira corrida até essa corrida na Hungria, e muitos fazem questão de destacar, inclusive, a evolução dele, falando que ele evoluiu bastante, que ele e o Hülkenberg são a melhor dupla ali, né, do meio do grid, que entre os rookies, ele e o Hadjar estão fazendo um trabalho muito bom, que a gente vê uma consistência, vê a evolução, que eles conseguem ver essa evolução do Gabriel. Então, acho que é um consenso, né, não só do Brasil, claro que a gente fica muito animado, fica empolgado, às vezes deixa até a empolgação falar mais alto, mas não é só a gente vê também que quem assiste de fora e que não tem essa sensação de pertencimento ao Brasil, né, de estar ali acompanhando o Bortoleto desde a Fórmula 3, que ele tá fazendo um bom trabalho, que a equipe tá evoluindo com ele, que ele tá evoluindo, que ele tá se equiparando ao Hulk dentro, né, das proporções ali de expertise, de conhecimento, de tempo, de categoria. Então, acho que ele chega para esse fim de primeira metade do campeonato muito em alta. E não muito em alta com um hype desproporcional, muito em alta porque ele realmente está fazendo um bom trabalho. Emplacou uma sequência de corridas muito boas e que com certeza isso dá uma tranquilidade para ele para o restante da temporada. E também tira muitas das dúvidas, né, que todo mundo tinha, que muita gente tinha a respeito dele, e mostra que com um carro que ainda assim não é dos melhores, que vai passar por muitos altos e baixos, porque é um carro extremamente volátil, que ele consegue performar bem, ele consegue e tá conseguindo fazer coisas que pilotos experientes são capazes de fazer, que é conservar pneus. O que ele fez com os pneus hoje foi incrível. Foi, assim, de uma performance muito boa mesmo dele, muito consistente. Então, enquanto vocês estavam discutindo, eu estava dando essa olhada, porque é interessante a gente ver outros pontos de vista, né? Não só da gente aqui do Brasil, mas ver o que as pessoas lá fora estão falando dele. E já desde o começo, já existia esse carinho, principalmente da imprensa de fora, de também tratá-lo com cuidado, de entender que ele tinha ali uma situação um pouco diferente dos outros rookies por estar uma equipe extremamente fora dos padrões de competitividade. Então a gente vê que tá todo mundo muito satisfeito e de fato tá dando muito valor para essa evolução que ele tem apresentado dentro da Fórmula 1. Felipe, a Isa toca num ponto importante. O gerenciamento de pneus que o Bortoleto fez hoje, que tem incrementado ou aprimorado, aliás, nas últimas corridas. Eu acho que isso tem sido determinante para ele converter em resultado que muitas vezes ele mostrou de velocidade em qualis e coisas afins. Nesse sentido, eu acho que é justamente o aspecto estratégico da corrida do Gabriel que cacifa ele para o prêmio de piloto do dia. Você apontou outros personagens aí que valeriam, digamos, uma menção honrosa, o próprio Fernando Alonso e tudo mais, embora a ponderação do Stroll eu concorde muito, mas acho que é um dos prêmios de piloto do dia mais consensuais aí das últimas corridas. A gente debateu muito no GP da Bélgica o Hamilton levar. Agora, não sei se daria para colocar para o Norris, até porque a estratégia foi mais determinante para a vitória dele do que a pilotagem. O Piastri acabou também perdendo uma vitória que era provável, e o Leclerc, enfim, acabou definhando pela estratégia da Ferrari. A gente chega lá, mas Bortoleto, então, piloto do dia para você. Vamos pacificar aqui ou abrir as divergências, se for o caso. Começa com o Felipe. Não, já votei, Bortoleto. Guilherme Longo. Não, eu vou acabar votando no Gabriel mesmo, faço menção honrosa ao Leclerc, apesar de não ter vencido, ele sabia o que a Ferrari deveria ter feito. Eu acho que ele acabou tendo uma corrida ferrada pela estratégia ruim da Ferrari, mas a corrida do Leclerc foi boa. Eu acho que ninguém apostava que ele fosse ser o piloto capaz de brigar pela vitória, mas ele tinha capacidade.
Ele mostrou no início da corrida que se não fosse o erro de estratégia, ele era assim um candidato seríssimo à vitória, mas a cagada da Ferrari acabou atrapalhando muito ele. E destaque, né? O Gabriel vence pela segunda vez na votação popular o piloto do dia. Ele já tinha vencido na Áustria, que foi a primeira vez que ele pontuou no ano. Isa, Bortoleto ou algum outro? Não, eu vou votar no Gabriel também, mas a minha menção rosa vai pro Alonso, ainda mais por todo esse fim de semana, logo depois de um fim de semana muito ruim da Aston Martin. Ele faz ali a maior alonsice de todas, que é saber administrar, prever, né, os movimentos de quem estava atrás dele para se defender, mas até como um fim de semana inteiro do Bortoleto foi muito bom, uma corrida muito boa, que ele também soube, ele e a equipe, né, souberam escolher as brigas, com quem eles iriam brigar, no momento certo eles viram que não precisava brigar com o Verstappen, que não precisava brigar com o Alonso, então eu vou votar no Bortoleto. E só te completando, o Leclerc, a Ferrari soltou aqui, né, o Vasser falou em entrevista que ele também tinha um problema muito grave no assoalho desde a volta 40. Então isso também colaborou bastante para que ele tivesse mais problemas na corrida. Bom, vamos aqui trazer as aspas de Gabriel Bortoleto, ele que foi parabenizado aí pelo que fez lá no GP da Hungria e respondeu o seguinte, a congratulação que menciona, aliás, o manager dele, Fernando Alonso, à frente naquele duelo breve que eles travaram. O Gabriel falou o seguinte, ele é 2 vezes campeão mundial e eu ali no meio, simplesmente algo incrível, fico muito feliz por já estar vivendo isso na minha temporada de estreia, lutando contra esses caras, é simplesmente incrível e honestamente estou muito feliz. Foi uma ótima corrida e fizemos tudo o que podíamos. Ele também foi questionado se, olhando retroativamente para as primeiras corridas da temporada, e agora estando pontuando, né, ele vê assim um grande impulso também para o restante do campeonato. O Bortoleto respondeu o seguinte, é um impulso, muita confiança e são muitas coisas para mim e para a equipe. Honestamente estou animado com o que ainda podemos conquistar neste ano. Foi questionado também sobre o quão satisfatório é ir para a pausa de verão europeu, com o resultado. Ele disse o seguinte, super satisfatório, não poderia estar mais satisfeito que estou, porque acho que esse é o resultado real que poderíamos alcançar. Acho que um 6º lugar, de fato, corresponde ao potencial otimista até da Sauber em um GP. Mais do que isso, só se tivéssemos sorte se alguém batesse ou algo assim. Foi, de certa forma, o caso com o Hülkenberg no GP da Grã-Bretanha, até pela chuva, né? Acho que realmente maximizamos o carro que tínhamos hoje e talvez até fizemos mais do que poderíamos, porque eu ultrapassei o Lance Stroll na primeira volta e sabemos que as Aston estavam com ritmo bom neste fim de semana. Foi perguntado também sobre o duelo com o Verstappen no começo, disse que deu o seu melhor no caso, tentou manter o Verstappen atrás, o que não é fácil. Depois o Verstappen acabou tendo uma corrida atrapalhada por outros aspectos. O Bortoleto também foi questionado sobre se onde foi o ponto de virada, melhor dizendo. Aí ele respondeu, é minha temporada de estreia, normal progredir, pelo menos para mim sempre foi assim. E de fato, se a gente olha a carreira dele na F3 e na F2, de fato é o caso. Se você olhar minhas categorias de base, sempre fui um cara que dá esses tipos de passos na carreira. Mas gosto de trabalhar, de estudar e de entender o que estou fazendo de errado e fazer melhor na próxima. Aí ele foi questionado sobre o que o Alonso disse para ele ali, depois da corrida, e foi o seguinte, o que respondeu o Bortoleto. Ele estava rindo e disse, você achou que era mais rápido, né? Eu falei, achei. E o Alonso complementou, não dessa vez. Muito bom. Esses dois têm gerado excelentes momentos. O mau caratismo do Alonso é sempre um entretenimento à parte. Enfim, aí ele é questionado sobre o GP da Holanda, fala que a expectativa tá boa e tudo mais. Felipe, algum complemento aí sobre Gabriel Bortoleto, já após o compartilhamento do que disse o piloto brasileiro pós-corrida? Fica à vontade. Não, eu acho que a gente viu... Claro, o GP da Hungria é um circuito mais travado, mas se a gente parar para analisar, por um bom período da corrida, os 4 primeiros abriram, cara, teve um miolo, as primeiras 15, 20, 25 voltas, que a diferença era de todo mundo quase com DRS para o outro, assim, do 8º ao 15º. Eu sempre bati na tecla, porque o Bortoleto, desde o início do ano, em vários momentos, ele largou à frente do Hülkenberg, mas eu sinalizava que o problema não era nem o quali, era a primeira volta. Assim, quantas corridas o Hülkenberg largou atrás, fazia uma super primeira volta, virava a segunda volta em 9º e ali conduzia a sua corrida. E o Bortoleto caindo para 13º, ali conduzia a sua corrida. O Bortoleto fez um super quali, uma bela largada. Aliás, nas últimas provas está sendo assim. Se isso virar regra, gente, se ele virar a primeira volta, a segunda volta no top 10,
a chance de pontos aumenta demais, porque daí realmente precisa ter um erro dele ou um erro da equipe do ponto de vista de estratégia. E isso que a gente tá vendo, a gente já tinha desde o início, só não tinha essa virada de estar em 7º, 8º, 9º, 10º. Então, assim, conforme ele tem ainda mais confiança, eu acho que a tendência maior é dele sempre largar, sempre não, mas ele majoritariamente largar à frente do Hülkenberg. Isso já acontecia até quando um tinha 15 pontos e o outro 0. E só que agora ele transformando isso numa perspectiva de resultado por estar largando bem, fazendo uma primeira volta sólida. Então a gente depois da pausa tem Holanda e Itália, que são características completamente diferentes. Vai ser interessante ver como ele traz isso no pós-corrida, mas eu sempre bati na tecla a importância da primeira volta. Primeira volta era, para mim, o grande diferencial. Largada / primeira volta, Hülkenberg e Bortoleto. E agora ele está conseguindo transformar o Q3 que ele está chegando, ou mesmo que ele ficasse num Q2 ali em 11º, 12º, num estar na boca do gol, que ele não tinha. Ele largava quando vinha 14º, 15º, aí esquece. Basta ver o que está acontecendo, o que hoje que aconteceu com os outros. Quem fez isso hoje não brigou por pontos. Então, assim, esse era um ponto muito chave que deixou de acontecer. É interessante, de fato, o Felipe batia nessa tecla e a largada do Bortoleto hoje foi muito boa. Só registrando aqui alguns superchats sobre o piloto brasileiro, o William Neis mandou o seguinte: Gabriel excelente, Piastri faltou ser mais paciente na penúltima volta, Ferrari sendo Ferrari e a RBR tá parecendo a Sauber do ano passado. O Eduardo Ramos pergunta: se vocês são empresário do Gabriel e recebem uma proposta da Red Bull para ele correr ao lado do Max, vocês aceitam ou ficam na Sauber? A gente falou disso no último podcast, já complemento aqui a resposta. Só citando um outro superchat, o Júlio Barros mandou o seguinte: Rico, qual o potencial técnico para a Audi em 2026? O Rico falou disso no Telemetria desta semana. Se você quiser conferir, Júlio, tá aqui à disposição no canal da Motorsport TV Brasil no YouTube. Tratamos desse assunto, Bortoleto na Red Bull, eu, Guilherme e o próprio Felipe, todos no podcast motorsport.com, concluímos que seria uma roubada neste momento. Isa, você tem alguma divergência ou não, deixa concordo. A progressão de carreira dele? É isso, vamos com calma, né, gente? Tô com vocês, acho que não é um bom momento fazer essa mudança, não. E só destacar que esse foi o melhor resultado de um brasileiro desde o GP do Bahrein de 2017. Olha só.